Mostarda caseira, você já fez em casa? Hoje eu vou te ensinar como economizar pelo menos aí uns R$60 ou até mais no longo prazo para você fazer a sua mostarda. Um potinho desse no mercado vai custar tranquilamente, primeiro que não vende mostarda desse tamanho, mas se vendesse ia custar mais de R$100. Sabe quanto eu paguei para fazer isso? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar e eu vou te ensinar como é que faz um negócio desse. Demorou? Antes de iniciar, eu quero dizer que a gente vai fazer uma Spicy Brown Mustard, que é basicamente uma mostarda escura marrom e apimentada. Porém, a receita original ela leva só mostarda marrom. Eu prefiro fazer uma mistura, já vou explicar o porquê, mas eu prefiro fazer uma mistura com mostarda amarela também, porque ela é um pouco mais sutil no sabor, então acho que as duas se complementam muito bem. E eu gosto muito de usar temperos inteiros, né? Temperos íntegros, porque eles retêm um pouco mais da característica do grão, né? Os óleos essenciais e tudo mais em relação à versão em pó. Mas para isso você vai precisar de um cara como esse aqui, que é um pilão, ou molcajete, chama do que você quiser, para que você possa moer o seu tempero. A gente vai fazer a nossa mostarda em duas etapas. A primeira delas é a hidratação, que é super importante para a gente meio que liberar os aromas ali, dar uma amaciada também na textura dos grãos, e isso vai dar uma controlada ali na pungência, que é aquela sensação de quando você come um wasabi, alguma coisa muito, ou própria mostarda mesmo, que fica uma sensação muito forte, parecida com uma picância assim, que é muito característico da mostarda e do wasabi, por exemplo. E a segunda etapa também, muito importante, claro, é a gente, depois que ela estiver hidratada, a gente misturar ela com os temperos que a gente quer para dar o perfil de sabor que a gente deseja, que no caso, o objetivo final é sempre, nesse caso aqui, né, chegar na Spicy Brown Mustard. Vamos lá. Ó, tô com a minha mistura aqui, então a gente vai usar basicamente uma combinação da mostarda amarela com a mostarda escura. A mostarda escura, ela tem um elemento picante, que é aquele mais volátil que vai fazer os seus olhos lacrimejarem, enfim, ela é aquela que flutua bastante e que você sente bastante aquele ardor, semelhante a um wasabi. Já a amarela tem umas moléculas de picância que são mais pesadas, então você sente ela mais na língua, só que de forma muito mais suave. Então, eu acho que misturar as duas dá um belo de um equilíbrio. Eu tô com aqui duas receitas, né? Então, basicamente 2 xícaras, uma xícara de cada uma. E uma xícara do vinagre, eu estou usando de álcool, se você quiser usar outro, não tem problema. Vai mudar um pouquinho o perfil do sabor, mas zero problemas, ó. Vou misturar tudo. O que a gente quer fazer aqui? Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Aqui eu tô com uma proporção, como o meu recipiente ele é muito amplo, a gente tem uma boa homogeneidade aqui das moléculas, né? Olha, não precisa nem tirar o que tá flutuando. Via de regra a gente acaba tirando porque se ela perder um pouco a densidade, significa que ela pode estar um pouco choca, o miolo pode não estar legal, mas às vezes a gente mistura assim para caso ela esteja flutuando e não seja por causa do miolo que não está legal. Às vezes é porque ficou alguma bolinha de ar presa nela, então misturando assim a tendência é que isso suma. Então a gente vai fazer essa primeira hidratação por 24 a 48 horas, pode tampar completamente, a gente não quer isso daqui evaporando, então tampa completamente. Se você quiser, pode tirar essas daqui que continuam boiando, porque a tendência é que elas não vão agregar muito no seu produto final. Aí tem algumas até imperfeições, tá vendo? Isso aqui é só casca praticamente, essa que ficou aqui. Não consegui pegar, mas vai boiar de novo. Enfim, e aí vai ficar um pouco mais pura a sua mostarda, beleza? Então, temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus Celsius, né? É o que a gente chama de temperatura ambiente. E aí você pode partir para a segunda etapa e mostrar como é que ficou. Ó, se você quiser facilitar a pescagem dessas que não estão legais, você pode usar um trequinho desse aqui, ó. Fica tudo aqui, porque com a colher é meio zoado. Isso aqui não é uma etapa mandatória, tá? Mas sempre que você investir um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas com um pouquinho mais de qualidade na culinária, geralmente você vai ser recompensado. Detalhe, tá? Se você estiver falando, pô, mas se eu deixar em temperatura ambiente isso daqui, não vai desenvolver alguma bactéria aqui?
Não porque o vinagre ele tem um pH bem ácido, né? Então ele é inóspito para bactérias que são patógenas para o seu organismo, tá? Então, via de regra, não é para ter nenhum problema. Até porque você não guarda o seu vinagre fora da geladeira, então ele está em temperatura ambiente. Então, aqui é o mesmo princípio. Opa! Nossa, peguei um monte. Mas é isso, entendeu, né? Ó, se você vê que no dia seguinte o negócio tá seco e ainda não passou as 24 horas, meu, dá uma completada. Completada aqui, não tem problema, tá? Misturadinha. Ó, top. Isso vai sumir. Ó, uma última informação, e aí eu vou mostrar uma técnica que eu gostei, que eu aprendi recentemente, que eu achei bem interessante para guardar o seu filme plástico. Primeiro, a temperatura ambiente, lembrando, 25 graus Celsius, ela vai ser positiva porque ela acelera um pouquinho em relação a você deixar o processo de você absorver, né, dos grãos absorverem o líquido, vai ser um pouquinho mais rápido do que se você colocasse ele na geladeira. E o filme plástico é ótimo, ó, super facinho. Aí, ó, o que você pode fazer que eu vou ensinar aqui, quer ver? Você puxa ele e você faz isso daqui, ó. Cara, achei bem interessante. Pronto. Não foi a coisa mais bem feita, mas aí ele fica facinho. Quer ver? Pera aí. Achei uma tesoura aqui. Ele fica facinho de você prender ele aqui. E fica fácil de você puxar na próxima, tá vendo? Você acaba perdendo um pouquinho, mas assim, é prático. Se você não gosta do jeito que você tá guardando seu filme plástico, faça desse jeito. Bom, nossa mostarda tá pronta, ficou mais ou menos 2 dias aqui em temperatura ambiente, dá umas 48 horas, não tem problema. Tempo suficiente para acontecer o que a gente precisava que acontecesse. E eu vou explicar o que aconteceu. Dentro da mostarda, do grãozinho da mostarda, você tem uma enzima e um composto que quando você moe e mistura com a água, eles se juntam e formam aquele amargor e aquela picância que as pessoas chamam de pungente. Chega até a ser desagradável. Então qual que é o nosso objetivo aqui? A gente manter a essência do sabor da mostarda, mas controlar esse amargor e essa picância também. Eu vi algumas receitas fazerem o seguinte, eles colocavam a mostarda em grão mesmo na água, para ela fazer essa hidratação, né, que é importante para deixar ela amolecida. O problema é que depois precisava passar por um cozimento para evaporar esses compostos voláteis que davam esse gosto amargo, que não é agradável, e dar uma controlada na picância. Quando a gente coloca a hidratação no vinagre, porém, acontece uma mágica. O vinagre ele dá uma controlada nessa explosão de sabores amargo e picância. O que acontece é que você tem um ambiente mais controlado e uma mostarda muito mais arredondada. O vinagre ele é um pouquinho diferente, porque ele inibe que esses compostos se formem com tanta potência ou tanta pungência, então você acaba tendo uma mostarda mais agradável no seu paladar. Lembrando que a etapa de hidratação ela é importante para a gente conseguir que o grão seja hidratado pelo vinagre, e ao mesmo tempo, quando a gente moer no nosso liquidificador, não vai ter a junção da enzima com o composto, que vai deixar aquele gosto super forte, porque já vai estar presente o vinagre ali, ele já está no meio de tudo, e ele vai falar, galera, peraí, dá uma segurada aí, que aqui a gente vai fazer uma mostarda top, demorou? Sem ter que levar para o fogo, e é só bater aqui, daí a gente vai colocar num recipiente legal, assim, esterilizado, bem limpo, esperar uns 2 a 3 dias na geladeira. Por quê? Porque ainda assim vão se formar alguns compostos de amargor e a gente precisa que o sabor da mostarda se arredonde por completo, tá bom? Então esses 2, 3 dias são suficientes para ela chegar no pico do sabor e ficar legal para você consumir aí para os próximos meses, desde que você guarde dentro da geladeira. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo isso daqui, que é basicamente a mostarda, com o vinagre, aqui dentro. Vamos ver se consigo sem derrubar. Consigo.
se você fizer a comparação do antes e depois da hidratação, você vai ver que o grão fica bem mais macio e, portanto, muito mais fácil de moer do que se você moesse ele seco antes da hidratação, o que acaba dificultando um pouco o processo, né? Então eu já fiz essa mostarda sem hidratação e depois eu joguei a água e é muito zoado. Você não consegue moer o negócio simplesmente. Agora eu quero te mostrar quais temperos eu vou usar e o porquê. Essas daqui são as minhas prateleiras de temperos. Repare que, infelizmente, eu tenho muitos deles em pó. Só que para você fazer uma receita como uma mostarda, por exemplo, ou você quiser fazer pratos de várias culinárias diferentes, tipo asiática, indiana, americana, própria brasileira também, você vai acabar adquirindo uma porrada de temperos. Os temperos inteiros, eles se conservam por muito, muito mais tempo do que os temperos em pó. Muito mais. A única coisa é que você precisa de algo para transformá-los em pó, ou como você quiser. E aí um dos instrumentos para isso é justamente o mortar and pestle, né? Que a gente chama, que é o pilão, que é esse que eu acabei de mostrar, que ele é feito de pedra-sabão, nesse caso específico. Tem uma série de outros que você pode comprar, você pode comprar também um moedor de temperos, que eu super recomendo. E assim, é uma mão na roda demais. A gente tá com uma mistura aqui de sal, cúrcuma, que é o que vai dar aquela coloração amarelada, tá vendo? Temos noz moscada, pimenta da Jamaica, que em inglês eles chamam de allspice. Então essa é uma receita de spicy brown mustard, que é a mostarda marrom. No caso eu tô misturando com a amarela, tá? Mas eu vou chamar aqui de mostarda marrom apimentada. E eu acho importante, como a gente vai usar uma série de temperos, eu quero explicar um pouquinho do porquê que eu uso esse cara aqui. Então esse cara aqui, ele vai ajudar demais. Você coloca o grão aqui, ó, e aí você amarra aqui, nossa cara, isso foi difícil, hein? Você basicamente faz alguns movimentos, tipo, às vezes você precisa dar uma quebradinha assim, e aí depois você você precisa criar atrito para quebrar os grãos. Então é isso, então é por isso que eu uso esse mortar and pestle, né? Que é basicamente o molcajete lá acho que no México, né? No México eles chamam de molcajete, e aqui a gente chama de pilão. Tem vários modelos, esse é um dos mais legais que eu já vi, custa por volta de, sei lá, 30 reais, 50 reais, com frete, é bem barato. Eu só queria te mostrar o que é o allspice, que a gente chama também de pimenta da Jamaica. Ele tem um perfil de sabor muito interessante, que é meio próximo da canela, do cravo, tudo meio junto assim. Então nessa receita a gente não usa cravo, mas usa canela. E usa também a pimenta da Jamaica, que dá um gosto assim todo especial. Você colocar isso numa carne moída, muito gostoso. Enfim, aí é isso, tá? Eu gosto de guardar o grão inteiro assim, porque ele se conserva por muito mais tempo. E aí eu não preciso ficar me preocupando com ele estragar. Mas vamos lá, vamos moer isso daqui. Misturar todos os ingredientes de uma vez. Ó, primeira coisa, por favor, não repara na bagunça, porque é uma bagunça organizada. Eu só tenho tomada aqui na pia. Então, enfim, tive que trazer para cá para continuar te mostrando. Mas ó, última coisa que eu quero dar de dica é você comprar esses kits dessas colherinhas aqui padronizadas e tal, para você ter. Geralmente ela vem com várias medidas diferentes para uma colher de chá e para uma colher de sopa. Porque isso daqui, por exemplo, ó, essa daqui, por exemplo, ela é meia colher de chá, certo? Meu, é muito difícil você medir com um negócio desse, porque você não sabe se tem que fazer uma montanha ou não. Esse negócio, você põe o tempero aqui, ó, e você nivela assim, e isso aqui representa exatamente meia colher de chá. Então eu super recomendo que você adquira uma dessas. Não é caro, dura para sempre, que é de plástico geralmente, tem de metal também, mas eu prefiro as de plástico, enfim, que é gosto pessoal. E agora a gente vai moer, jogando primeiro todos os ingredientes aqui dentro. Não esqueça de tampar o seu liquidificador. E tenha em mãos um pouco de água, filtrada, é claro, para você ir adicionando à medida para facilitar a liquidificação. E é claro, né, para você chegar na consistência desejada, tá bom? Então vamos lá, hein? Olha isso, já está na consistência perfeita. Vou bater só mais um pouquinho para você ver como ela está espessa. Então beleza, agora a gente vai esterilizar um pote
de vidro eu vou usar, tá? Eu não gosto de usar plástico para isso, então eu sempre guardo num recipiente de vidro e aí que tem uma tampa, né, claro, para você poder guardar na sua geladeira. Ó, agora eu vou te mostrar rapidamente, eu gosto deste recipiente que é muito bom, esse aqui é um Mason Jar, um pote de vidro aí que cabe mais ou menos, putz, deve caber quase deve ser uns 700 ml, alguma coisa assim. Eu jogo mais ou menos 2 colheres de sopa, esse é o jeito que eu gosto de esterilizar, tá? Não precisa ser muito, tá bom assim, ó, não foi nem 2, acho. Coloco no micro-ondas por 60 segundos, teoricamente 30 segundos é o suficiente. Mas eu gosto de deixar 60 segundos, depois eu só descarto a água, espero esfriar e evaporar a água que está ali dentro. E aí tá pronto pra gente fazer finalizar a nossa mostarda. Quer uma dica de brother aqui? Pega com um paninho, porque isso aqui vai estar bem quente. Aí ó, abraça ele assim e é só jogar aqui e deixar de ponta cabeça, sei lá, uns 30 segundos, tá tudo certo. Bom, meu pote está esterilizado, a mostarda está pronta. Vamos provar para ver como é que fica? Nossa, o cheiro está muito bom, mas é bem intenso. Nossa, cara. Pega demais. Mas não sinto amargor aqui. Eu sinto bastante ardência do vinagre e da mostarda, mas como eu disse, isso vai ficando um pouco mais macio ao longo dos 2, 3 dias que ela vai ficar na geladeira e você vai ver que vai ficar, ó, sensacional. Então tá, agora o que a gente faz? Joga a nossa mostarda aqui com um cuidado absurdo. Nossa, cara, vai ser difícil, hein? Vai ser extremamente difícil. Eu cometi um pouquinho um engano, não é bem um engano, né? É uma questão de preferência. Ele tava tipo super espessa, bem difícil de mexer, aí o que eu fiz? Adicionei, sei lá, mais ou menos 1/4 de xícara de água e bati de novo. Olha a diferença dessa consistência, é uma consistência meio de sorvete. E ó, se liga, vou misturar com essa daqui do pote, olha como elas ficaram diferentes, só porque eu bati com um pouquinho de água. Então vamos ver aqui, ó. Nossa, vai vir, hein? Então agora eu vou adicionar esse cara aqui dentro. E aí eu acho que não vai caber tudo. Vou ter que colocar em mais de um pote pra você ver como rende. Ó, só pra você ter uma ideia. Então no mercado mais ou menos 200 gramas dá, sei lá, uns 60 reais, já vi ser vendido. Vamos chutar um pouco menos. Então ó, temos o pote aqui, certo? 200 gramas. Aqui ó, fiz 658 mais 300, mais ou menos 900 gramas. A gente fez isso aqui por uns 8 reais, 10 reais no máximo. E aí, valeu a pena? A nossa mostarda tá pronta, ficou maravilhosa. Se liga. Tá? Nossa, perfumadíssima. Eu só tirei um ingrediente, porque eu não tinha, que é o gengibre, mas não tem problema. Se você não tiver algum dos ingredientes, ou se você não tiver nenhum deles, eu digo das especiarias, né? Pelo menos a mostarda e vinagre você tem que ter, e o sal. E aí você consegue já fazer uma mostarda maravilhosa. Mas essa combinação de especiarias com essa combinação de grãos e vinagre fica top. Aí você vai brincar. Se você quiser, você pode fazer uma série de alterações. Lembrando que você pode substituir praticamente qualquer tipo de ingrediente aqui dentro. Então, por exemplo, você pode usar o vinagre por champanhe, vinho, vinagre de vinho tinto, o vinagre de maçã, vinagre de arroz, talvez kombucha. Será? Não sei, quem sabe um dia eu faço esse teste. Deixa aí nos comentários, bem embaixo do botão do like, se você gostaria de ver uma mostarda feita com kombucha. Será que dá certo? Acredito que sim. Agora esse daqui vai lá para a geladeira e eu quero saber de você. E aí, vai fazer mostarda em casa? Tá a fim de economizar uma grana? Ou não, vai continuar gastando fortuna? Pô, o seu hamburgão em casa não pode ficar sem, né? Então, na minha não fica em falta. E eu espero que você faça na sua. Fechou? É isso aí, te vejo no próximo vídeo.